Meu companheiro Paulo Paim, que preside essa sessão, os telespectadores da nossa TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado. Senador Paulo Paim, hoje é um dia, eu diria, muito importante para esse bom debate das ações de governo. Nós que amanhã teremos a oportunidade de participar, enquanto membros do Partido dos Trabalhadores, de um evento que marcará os 10 anos da história do nosso partido na condução de políticas públicas desse país. Nós teremos a oportunidade de amanhã, não de contabilizar ou de historiar aquilo que foi produzido ao longo dessa década, mas eu diria de pelo menos poder analisar o que pode e o que deve ainda ser feito a partir de toda essa trajetória. O PT não tem, de forma nenhuma, a primazia na elaboração de políticas para vencer ou até para derrotar a pobreza. Nós não queremos esse título, mas o PT tem, e aí é importante registrar isso, o feito, o fato, a ação como marca mais do que a declaração. Portanto, hoje a gente pode tranquilamente dizer que essa foi uma luta estabelecida. Não quero apagar aqui o esforço no passado patrocinado por diversos governos, em todas as suas etapas, em todas as frentes. Essa foi uma bandeira adotada por muita gente, portanto não é primazia do PT, nem é bandeira única no país essa bandeira. Mas entre a bandeira e a realização há uma distância muito grande. Então a melhoria das condições de vida da população brasileira por meio da elevação das condições socioeconômicas tem sido uma marca registrada. Vossa Excelência, senador Paulo Paim, pertence a mais do que uma geração, uma população, pertence a um Estado que teve a oportunidade, antes da gente governar em nível nacional, de experimentar a adoção de políticas públicas. E me refiro às experiências lá em Porto Alegre, depois a própria experiência no Rio Grande do Sul como um todo, e em diversas cidades do Rio Grande do Sul. A experiência, por exemplo, de dividir com a população ou de envolver a população na destinação de recursos, na elaboração de políticas. Portanto, essa foi a grande marca do nosso companheiro Olívio Dutra em 1989, à frente da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, quando teve a ousadia de repartir com a população, de discutir com a população e entregar à população o direito que lhe é devido, mas que havia sido subtraído ao longo de toda uma história, de decidir onde e de que forma aplicar os recursos. Portanto, é essa política de condições socioeconômicas que marca a trajetória desse modo de governar. É essa questão, iniciada no governo do presidente Lula, esse conjunto de ações que tem contribuído para que o Brasil possa ser um Brasil mais igual, um Brasil que passou a incluir, um Brasil que passou a enxergar a sua população onde ela vive, e não somente nos grandes centros. Nós poderíamos chamar isso, senador Paulo Paim, de desconcentração da política pública no nosso querido Brasil. É nessa mesma linha de buscar tornar menos injusto uma nação que a presidenta Dilma dá prioridade nas suas políticas. Alguns até chegaram a condenar recentemente que o governo Dilma investiu muito mais no social do que em infraestrutura. Infraestrutura é importante, logística, estrada, fundamental. Mas é fundamental, inclusive, primeiro mudar a condição de vida de cada ser humano. Nesse sentido, o governo anunciou hoje
a ampliação do programa Bolsa Família, para tirar da miséria algo em torno de 2,5 milhões de pessoas que ainda vivem na extrema miséria. Quando a gente fala de 2 milhões e 500, numa nação de quase 200 milhões de habitantes, alguém pode dizer, mas isso é muito pouco. Nós estamos falando de uma população equivalente ao estado do Mato Grosso do Sul, estado do nosso companheiro Delcídio do Amaral. Nós estamos falando de uma população talvez equivalente a uma capital. Imagine o que é você ter ainda 2 milhões de pessoas vivendo exatamente na miséria, na extrema miséria. Portanto, essas pessoas é que agora o governo federal diz assim, eu preciso incluir. Mas nós estamos falando de 2 milhões e 500, depois da gente ter assistido, meu caro Paulo Paim, mais de 32 milhões de brasileiros mudarem de faixa, saírem da extrema, saírem da pobreza, ou dessa classificação que na economia se faz, classe A, B, C, D, E. Portanto, nós tivemos 32 milhões de brasileiros. Nós poderíamos falar agora, em termos de comparação, numa Argentina. Gente que passou a ter a oportunidade de receber o seu salário. Gente que passou a ter a oportunidade de acessar um mercado, de poder comprar. Sabe onde é que a gente pode fazer essa leitura de forma muito mais fidedigna, Paulo Paim? É se a gente for na periferia de Porto Alegre ou na periferia de Salvador, que são cidades com traços bem diferentes, mas que todas as duas têm periferia. Todas as duas têm. Nós vamos lá nessa periferia e vamos encontrar uma atividade econômica que graçou na periferia pelo Brasil afora. Um mini mercado. Um mercadinho que era de uma família. Esse mercadinho passou a vender mais. E passou a ter como trabalhadores desse mercado não mais só e somente só os membros da família. Começou a gerar postos de trabalho. Olha lá que você vê isso. Quem é que impulsionou isso? Que atividade econômica? Principalmente o Bolsa Família, principalmente a geração de atividade econômica agora desconcentrados. É isso que vai impulsionando cada canto, cada município, cada local. O nosso programa da agricultura familiar, Paulo Paim, que quando nós atuávamos no Congresso Nacional do outro lado, na outra casa, na Câmara dos Deputados, nós assistimos encerrar o ano de 2002 com 2 bilhões para a agricultura familiar. 2 bilhões. Muita gente poderia dizer, mas 2 bilhões para a agricultura familiar, muito dinheiro. Hoje nós estamos falando em 16 bilhões para a agricultura familiar. Incentivo, condições, habitação. Essa é a forma mais eficaz da manutenção do homem no campo. Não é pregando o homem com um prego no pé para ele ficar na terra dele. É dando condições. Isso talvez, Paulo Paim, seja a melhor resposta para aquele movimento migratório que todos nós conhecemos. Se fala muito do movimento migratório do Nordeste para São Paulo. Não é à toa que na Bahia se brinca muito com essa história de os baianos em São Paulo. Aliás, não é à toa que as Casas Bahia têm esse nome, viu? Pelo que me consta, por exemplo, não tem nenhum baiano dono de Casas Bahia. Mas quem batizou esse comércio de Casas Bahia fez isso porque tinha muito baiano em São Paulo. Então, na realidade, é uma forma de atrair. O movimento migratório, ele determinou para aqui, para ali, para acolá, mudanças na vida de muita gente. O nosso presidente Lula é resultado disso. Foi parar em São Paulo porque a sua família buscava oportunidades para sobreviver, Paulo Paim. Eu sou fruto de uma família que migrou, não para São Paulo, mas do interior da Bahia para a cidade do Salvador. Meu pai buscava exatamente melhores condições para que os seus filhos pudessem ter acesso à escola, pudessem ter oportunidades.
Não que esse movimento tenha sido totalmente interrompido, mas as condições mudaram, Paulo Paim. Hoje a gente tem universidades no interior desse Brasil. Não. A minha velha Bahia passou 60 anos quase com a única universidade. A universidade não ganhava a estrada. E só ganhava a estrada para visitar ou para cursar a universidade aqueles que os pais tinham condição. Portanto, é essa mudança, é esse benefício social que começou a ser pago no país e que esse novo programa começará em março, é que é o start dessa nova roupagem da chamada ação socioeconômica. Começa assim. Eu me lembro que alguém dizia assim, Paulo Paim, isso aí é bolsa esmola. Mas esse é o start, é o início, é o disparar de um processo, para que as pessoas possam ir crescendo, ganhando oportunidades, galgando outros postos. Quando nós aprovamos aqui, Paulo Paim, a medida que trata das cotas, alguns até fizeram chacota. E hoje está o resultado. Nós estamos permitindo o ingresso numa outra etapa. Quando aprovamos o ProUni, e quando a gente vê os números do ProUni, a gente fica cada vez mais satisfeito. Quando a gente vê jovens de famílias muito pobres tendo a oportunidade de ingressar numa faculdade. Esse Bolsa Família, esse cartão do programa Bolsa Família lançado hoje, ele irá transferir dinheiro extra suficiente para que uma pessoa supere a chamada linha oficial da miséria, que é de R$70. Vai funcionar como pagamento de adicional para que a pessoa atinja esse patamar e, desta forma, se a pessoa ganha 50, receberá do governo a diferença para ultrapassar, para sair dessa linha, para ter oportunidade, Paulo Paim. O velho Lula que dizia isso, as pessoas precisam ter a oportunidade de comer 3 vezes por dia. Alguém, mas isso é elementar? Elementar, mas ainda tem gente no Brasil que não tem acesso a isso. Então é preciso fazer avançar. Esse contingente, que restava dos 22,5 milhões de brasileiros na extrema pobreza, na realidade, a gente pode salientar isso, a presidenta Dilma fez como desafio de, portanto, ampliar, fazer o investimento. Alguns até falavam do montante, como sendo expressivo. Eu li uma matéria que alguém dizia assim, o governo vai anunciar 21 bilhões para isso. Pouco, Paulo Paim, na minha opinião. Podia botar mais, inclusive, sem problema nenhum. Você injetar, investir 21 bilhões para que você dê acesso a essas pessoas, para que você devolva a essas pessoas a oportunidade de sorrir, a dignidade, de se alimentar. Imagine o que é um pai de família, Paulo Paim, chegar em casa e não ter a oportunidade de repartir com os membros da sua família ali o alimento. Ou às vezes até, quem veio de família muito pobre sabe como é isso. Às vezes na mesa, a divisão do pão, ele era feito de maneira que ninguém ficasse sem um pedaço. Pior ainda deve ser para aquele pai de família que nem podia dividir o pão, ou repartir o pão. Então, de lá para cá, é bom a gente lembrar disso, o lema que o nosso governo tem sempre falado, né? País rico é país sem miséria. Essa é uma das marcas da nossa presidenta. Então é importante fazer investimentos, é importante preparar o país para a Copa do Mundo, é importante preparar o país para ter uma estrutura de logística, para ter uma estrutura de transporte, para ter uma estrutura de lazer, mas é importante preparar a base desse país para ela ter a oportunidade de viver. O nosso poeta lá, Caetano, é que diz numa das suas músicas assim, gente é para brilhar e não para morrer de fome. Ou no trecho da sua música, o poeta Caetano diz assim, gente pobre arrancando a vida com a mão.
Portanto, eu acho que é fundamental que esse nosso governo tenha a oportunidade, tá, de cada vez mais estar, eu diria até, chegando ao extremo na aplicação de recursos. Essa deve ser a sexta, basicamente, ação anunciada pelo nosso governo. Portanto, a presidenta Dilma não para. Ela tem isso como meta nessa luta para erradicar a miséria no Brasil. Portanto, essa medida, assim como as outras 5, essa medida será feita por meio, obviamente, de uma medida provisória. Eu sei que muita gente tem reclamado do envio de medidas provisórias, mas está aí uma coisa fundamental. Se não for por medida provisória, arrastar-se-ia essa medida aqui no Congresso Nacional para ser apreciada. A pobreza não pode esperar. A miséria, Paulo Paim, não aguarda o plenário das comissões, muito menos a votação em plenário. Ela se estabelece a cada dia. Então, a sua forma de enfrentar tem que ser também de forma cada vez mais eficaz, penetrante e atuante, chegar na ponta. Acho que é fundamental isso e acho que é importante que o nosso governo adote essa medida. No ano passado, nós aqui nesse plenário, Paulo Paim, aprovamos o projeto chamado Brasil Carinhoso, que prevê repasse suficiente para que a pessoa deixe a miséria. Nós falávamos naquela época num contingente de 16, quase 17 milhões de pessoas. Portanto, agora nós buscamos ampliar. Com essa nova transferência, com um custo anual de 928 milhões, esse benefício é um benefício, Paim, que não há como a gente ficar agora mensurando valores, nem tampouco estabelecendo qual o critério do investimento. Por isso que é importante o Congresso Nacional aprovar o orçamento, para dar guarida, para dar respaldo, para a gente, de uma vez por todas, conseguir aplicar essas medidas. Portanto, além de tirar da miséria absoluta um contingente populacional equivalente, como eu falei aqui, a algumas cidades, mas eu quero fazer uma comparação, por exemplo, com o nosso vizinho Uruguai. Portanto, nós estamos falando o equivalente a 2/3 da população de um país como o Uruguai. 2/3. Abre caminho para a emancipação socioeconômica, abre o caminho para a integração social dessas famílias e, principalmente, a gente abre o caminho para a reestruturação das cidades. Não há mais necessidade do sujeito se deslocar, viver de forma cada vez mais perigosa nas grandes cidades, nas grandes metrópoles brasileiras, ou às vezes se aglomerar em favelas, ou, na maioria das vezes, Paulo Paim, experimentar o que é dormir na rua. Então, portanto, o objetivo é um objetivo de fazer chegar em cada canto. E acho que esse é o desafio que está pautado pelo programa anunciado hoje. E muito nós teremos ainda que fazer. Por isso que eu quero chamar a atenção aqui do papel que nós temos enquanto parlamentares. E às vezes as pessoas tratam essa coisa da aprovação de matérias como se isso aqui fosse uma unidade de produção. Às vezes a gente pode até demorar 1 mês, 2 para votar uma matéria, mas eu acho que é mais importante, inclusive, do que essa frenética carga de votação de matérias, o que eu chamaria de acuidade em votação de matérias. Portanto, votar algo que verdadeiramente se aplique, que chegue na vida das pessoas, que consiga chegar em cada rincão, em cada canto, em cada cidadão, em cada lugar desse nosso país. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso desafio, e é por isso que esse programa lançado hoje é um programa que se soma a uma política que foi estabelecida, uma lógica e uma diretriz de governo que volta a afirmar. Não que tenhamos a prerrogativa, não fomos nós que inventamos isso. A roda já estava aí há muito tempo. O que nós fizemos simplesmente foi botar para rodar. Era preciso que alguém tivesse a disposição e a vontade de fazer isso girar.
nós não fizemos nenhum, a nós não pode ser atribuída nenhuma nova descoberta, mas acho que a nós, efetivamente, de forma muito clara, a nós eu me refiro enquanto governo, enquanto responsáveis, a todos nós, nesse momento, pelo menos enquanto carga, vamos falar enquanto governo, portanto, é dado e é possível a obrigação de fazer as coisas funcionar enquanto governo. Acho que essa é a tarefa. Não estamos fazendo nada mais, nada menos que nossa obrigação. Portanto, não podemos fazer aquilo balanço como se estivéssemos fazendo favor, de forma nenhuma. Quero deixar isso bem claro, é nossa obrigação fazer isso e fazer muito mais. Então, acho, Paulo Paim, esse é um desafio enorme, e é tão bom, viu, Paim, quando a gente faz isso e a gente pode ajudar, principalmente numa etapa da vida dessas crianças, quando a gente olha ainda nesse contingente expressivo de pessoas vivendo na extrema pobreza, ainda encontramos diversas crianças na rua. Eu que, e creio que como você também, tivemos essa oportunidade, eu que hoje sou avô e estou agora para ser avô de mais 4 de uma vez só, 3 numa única gestação, a minha nora está esperando trigêmeos, que é uma coisa bonita, e mais uma outra netinha. Esses 3, Paulo Paim, são 3 meninos, Tito, Davi e Isaac, e devem chegar a qualquer momento. E eu tenho uma netinha já de 10 meses, Júlia, e agora a Júlia está esperando também uma irmãzinha. Quer dizer, a mãe de Júlia está grávida e Júlia ganhará uma irmãzinha. Então, de uma vez só, até brinco com minha mulher, que eu digo assim, ela tanto pedia neto, e Deus terminou mandando para a gente 5 de vez. Né? E a gente sabe como é bonito, como é essa fase tão interessante. E mais duro ainda, Pai, é quando a gente olha as crianças na rua. E a gente vê os nossos netos nascendo com conforto, com todo carinho. Não que as pessoas que estejam na extrema pobreza não recebam carinho, mas é difícil. Carinho com fome, carinho com necessidade, carinho com frio. Então, o desafio do nosso governo é exatamente esse. É o desafio de poder atender a todos. Pegar esse bolo e repartir. E não continuar com essa história que a gente assistiu muito no Brasil. Vamos esperar o bolo crescer, vamos esperar o bolo crescer. Esse bolo cresceu durante anos e anos e anos, e uma parcela significativa do povo brasileiro não teve acesso sequer a uma migalhazinha desse bolo. O mais correto é exatamente o que fez o presidente Lula. Repartir, distribuir, e aí a gente vai ver o bolo crescer em cada canto desse país, em cada local, e atendendo a cada vida. Ainda falta muito por fazer. E a minha esperança, Paulo Paim, é que a gente continue, mesmo diante dessa crise, com essa lógica. A prioridade tem que ser o ser humano. A prioridade tem que ser o social. E essa experiência é uma experiência que a gente pode fazer aqui, no judiciário, no executivo, em casa, na rua, em qualquer lugar. Portanto, o dia de hoje é um dia que marca muito, Paulo, porque é o dia de lançamento de mais um programa, mas é um dia também que a gente abre para novos desafios. O desafio de vencer a fome, de vencer a miséria e o desafio, principalmente, de plantar a esperança no nosso Brasil. Muito obrigado e boa noite.